A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Aline e eu quero compartilhar com os irmãos o meu testemunho, o que o Senhor me mostrou há mais ou menos um mês atrás ou 2 meses atrás. Eu nasci no berço evangélico. Desde que eu nasci, a minha mãe já era evangélica, com meu pai. Eles eram da Assembleia de Deus. E eu me lembro até que antigamente, quando eu tava no colégio, quando eu era criança, que eu falava que eu era da Assembleia, as minhas amigas, os meus colegas até riam. Eles falavam, você é daquela igreja que as irmãs não cortam o cabelo, que as irmãs usam saia longa. E porque era assim antigamente, né? E agora a gente sabe que as coisas mudaram bastante, a modernidade foi entrando dentro das igrejas e não é mais dessa forma. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 5 anos atrás, a minha tia aceitou Jesus e ela disse que estava orando na cama dela quando ela disse que viu um buraco negro e dentro desse buraco ela via cair. Ela via cair, então, sapatos altos, mulheres de cabelo curtinho, pintado, pranchado. E ela disse que saía como se fosse uma digitação assim, algo digitando, e nessa digitação estava escrita, assim nas palavras bem grandes falava: eles dizem que me conhecem, mas eu não vos conheço. E há 5 anos atrás, eu já usava as coisas que eu uso, sei lá, eu já usava há tempos, né? Esmalte. Eu sempre pranchei meu cabelo desde que eu tinha uns 13 anos de idade. Meu cabelo era enrolado e eu comecei a alisar e eu gostava de pintar de preto. Gostava de deixar ele preto bem azulado, bem lisinho. Era daquela forma que eu me sentia bem, era daquela forma que eu gostava. E eu me recordo que esses anos atrás, uns 5 anos atrás, a minha tia, que tinha aceitado Jesus, chegou comigo e falou: minha filha, para de fazer essas coisas não agradam a Deus. E foi quando ela me mostrou esse relato dela. Ela disse: olha, eu estava orando e o Senhor me mostrou um buraco negro e dentro desse buraco negro caíam todas essas coisas e passava uma letra que falava: todos dizem que me conhecem, mas eu não vos conheço. E ela falava: Senhor, o que é isso? E ele tornava a passar as letras: todos dizem que me conhecem, mas eu não vos conheço. Então, ela começou a falar essas coisas para mim. E como eu usava, eu não dei muito crédito, eu não dei muito bola. Eu falei: ai, tia, dá licença. Eu não acredito que Deus vai jogar todas essas pessoas no inferno por conta dessas besteiras. O que importa é o coração, o que importa é se está bem com Deus, se está bem com o próximo. É isso que conta. O Senhor não é injusto. Eu falei desse jeito. O Senhor não é injusto, não vai jogar os filhos dele no fogo só porque usam um batonzinho ou um brinquinho ou essas coisinhas. Isso não faz ninguém descer, o que importa é o coração. E ela, com muita tristeza, me disse: tá bom então, minha filha, mas por que você não ora a Deus? E todos esses anos passaram e eu nunca orei a Deus. Porque simplesmente quando a gente tá na vaidade, quando a gente faz as coisas, a gente não quer abandonar. A gente prefere continuar no erro do que pedir para Deus tirar ou para Deus mostrar. Mas como eu não acreditei, eu não fui convencida pela palavra, eu deixei para lá. E passaram-se todos esses anos. E cada vez mais e mais eu ficando mais vaidosa. Pintava a unha, alisava o cabelo, pintava o cabelo. Usava roupas muito apertadas, que mostravam o corpo, porque até então eu malhava. E não tem como dizer que quem malha não quer mostrar o corpo, né? Você malha, você vai querer mostrar o corpo. E era dessa forma que eu fazia. Eu malhava e as minhas roupas começaram a ficar as minhas roupas eu comecei a comprar roupas mais curtas, com roupas mais apertadas, que pudessem mostrar o meu corpo, que pudessem mostrar o ganho da massa que eu tava tendo.
E eu comecei a ficar muito vaidosa, muito vaidosa. Quando eu via, já não era o suficiente pra mim uma coisa, eu já queria fazer outra coisa. E cada vez mais e mais a vaidade foi tomando conta do meu coração. E até então pra mim tava tudo bem, tava tudo certo, porque eu sempre fui evangélica, eu sempre tô na igreja, e pra mim era isso que importava. Mesmo eu estando de qualquer jeito, eu não conseguia enxergar que eu tava no erro. Eu não conseguia. Eu passo o dia todo em casa porque eu não estou trabalhando e quando eu ficava em casa, o que eu assistia no YouTube era como fazer maquiagem, qual a dieta para ganhar massa muscular mais rápido, era essas coisas que eu assistia. Então eu assistia muito truque de maquiagem, tudo era a respeito da minha vaidade que eu ficava assistindo os vídeos, era isso que eu queria para minha vida. Até que mais ou menos uns 4 meses atrás, eu estava aqui na minha casa vendo, como sempre, vídeos de maquiagem, como se maquiar melhor, como fazer contorno. Veio para mim um vídeo do pastor Júlio César, que falava exatamente sobre usos e costumes. E eu vi aquele vídeo ali, achei diferente, eu resolvi assistir. Quando eu assisti lá, ele falava por que que a gente usava essas coisas, que essas coisas não agradavam a Deus, que aquele que destruiu o corpo, Deus irá destruir. E aquela palavra entrou com tanto impacto dentro do meu coração, eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido antes. A palavra me ganhou simplesmente e, e veio um arrependimento muito grande dentro do meu coração. Eu senti como se realmente todas aquelas coisas que o pastor estava falando fossem verdade realmente, porque até então eu nunca tinha dado crédito à palavra. Eu já tinha ouvido antes a minha tia me falar, mas eu não tinha sido convencida. Há 5 anos atrás eu já tinha ouvido essa mesma palavra. E eu não tinha sido convencida ainda. Até então, o único convencimento que eu já havia tido era em relação a esmalte, porque todas as vezes que eu pintava a minha unha, eu tinha a unha bem comprida, eu gostava de decorar, eu gostava de pintar, colocar adesivos. E todas as vezes que eu pintava, eu simplesmente tinha sonhos quando eu ia dormir, sonhos de que Jesus tinha voltado. E eu tinha ficado por conta do meu esmalte, de que eu ia dar uma palavra na igreja e a Bíblia estava na minha unha e eu não conseguia ler. De uma amiga minha que falecia e ela voltava para falar: "Olha, tá vendo essas coisinhas aqui, ó?" E ela apontava para minha unha. Ela falava: "Você vai ficar por conta disso. Eu tô no inferno por conta disso." Então eu já tinha tido alguns sonhos a respeito de esmalte. E há 1 ano atrás, o último sonho que eu tive foi que eu ia dar a palavra na igreja, uma palavra, e eu pegava a Bíblia e a Bíblia era minha unha, estava ali na minha unha, e eu não enxergava nada, estava tudo embaçado, porque o esmalte estava impedindo de eu ler. E aí, desde esse sonho, há 1 ano atrás, eu resolvi até então parar de pintar a minha unha, e eu falei pra mim mesma: se é isso que Deus quer, que eu pare de pintar, eu vou parar. Eu não vou mais colocar esmalte na minha unha, tudo bem. E aí eu parei de deixar minha unha crescer e parei de pintar, porque até então nunca foi muito meu forte pintar unha. O meu forte sempre foi a maquiagem. Era a maquiagem que me prendia. E então 1 ano atrás eu resolvi. E há 1 ano atrás também eu resolvi parar de alisar o meu cabelo, mas porque eu queria voltar aos meus cachos naturais. Até então não tinha propósito. Não era porque eu tinha sido convencida. Eu quis parar porque eu senti no meu coração de parar. Eu acredito que já era o Espírito Santo de Deus me tocando para que eu começasse a mudar. Mas até então eu senti um forte desejo de parar de alisar o meu cabelo e voltar aos meus cachos. Então faz 1 ano que eu tô tentando voltar ao meu cabelo natural. E há 1 ano atrás também que eu não pinto unha. Mas até então, maquiagem, brinco, roupas apertadas, essas coisas eu continuava a usar, porque até então não achava errado, não tinha sido convencida pelo Espírito Santo de Deus. E é como eu tô dizendo pros irmãos, há 4 meses atrás, eu tava aqui e chegou esse vídeo do pastor Júlio César pra mim. E aquela palavra entrou com impacto tão grande dentro do meu coração, e eu senti o que eu nunca havia sentido antes.
eu senti uma necessidade tão grande de mudança na minha vida. Eu fui convencida por Deus. O Espírito Santo de Deus me convenceu literalmente. Literalmente, em um único vídeo eu fui convencida. Não precisou mais ninguém falar nada. Aquela palavra entrou no meu coração e eu falei pra mim mesma, meu Deus, eu não vou mais usar isso, eu não quero ir pro inferno. De que adianta eu estar na igreja, eu estar fazendo todas as vontades da minha carne, fazendo tudo que o mundo faz? Que diferença está tendo na minha vida? Então eu resolvi que eu não ia mais usar nada daquelas coisas. E eu me lembro que, como eu congrego numa igreja que todo mundo usa tudo, porque aqui onde eu moro, infelizmente, não tem nenhuma igreja que tenha doutrina. Eu me lembro que depois de eu ver essa palavra, a primeira semana que eu fui pro culto no domingo, eu me lembro que eu me senti muito mal, me senti muito feia, porque eu não tinha colocado maquiagem. E todo mundo, eu senti que me olhava de forma diferente. Eles me olhavam com estranheza. Até então, porque eu não ia na esquina sem colocar uma maquiagem. Se eu fosse fazer uma compra em algum lugar, eu tinha que passar ou um pó compacto, um blush, um rímel. Eu não saía sem nada no rosto. Era uma coisa que me prendia muito, era maquiagem. Eu sentia muita vergonha, eu me sentia feia. Eu era totalmente viciada em maquiagem. Mas até então, apesar de eu ser convencida por Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Foi quando eu conheci vários outros canais, eu vi testemunho de pessoas que Deus falava com elas, que Deus tinha falado com elas. E eu coloquei no meu coração que eu também queria que Deus falasse comigo. Que eu também queria ouvir a voz de Deus falando comigo. Apesar de eu já estar convencida com a palavra, eu queria ouvir a voz dele. Então eu me lembro que no vídeo o pastor Júlio César, ele falava: se vocês não acreditam, se vocês não creem, por que vocês não fazem um propósito com o Senhor? Por que vocês não falam, Senhor, se realmente esse homem for um homem de Deus, então me revela as coisas que ele fala. E eu me lembro que ele tinha falado assim no vídeo. E eu resolvi falar o que ele disse, orar pedindo. Então eu orei a primeira noite e pedi, Senhor, se realmente esse homem for um homem de Deus, se realmente as coisas que ele fala forem de acordo com a tua palavra, então me mostra, Senhor. Eu quero saber a verdade. E aí eu orei e nada aconteceu. No dia seguinte eu jejuei, eu orei à noite também, segundo dia nada aconteceu. Eu orei terceira noite, nada aconteceu. Quando deu na quarta noite, eu senti uma voz falar grandemente assim no meu coração, falando assim, por que você quer saber? O que você quer? Resposta de uma coisa que você já sabe que é verdade. Então a minha oração naquele dia, depois que eu escutei essa voz, ao invés de eu pedir para Deus me mostrar, eu pedi, Senhor, me confirma então, se realmente essas coisas forem de Deus e o Senhor se agradar dessas coisas, então me confirma. E eu me lembro que à noite eu sonhei que eu me arrumava toda e eu ia pro programa do Faustão. E lá eu me sentava na plateia, eu tava atrás e eu via bem na minha frente, assim, bem lá na frente, uma moça que se destacava. Ela tinha aparência assim, mas eu acho que era evangélica, a aparência dela. Mas até aí tudo bem. E aí o Faustão aparecia num palco e gritava, vamos ouvir agora, vem aí Bruno. Eu não me recordo o sobrenome do rapaz, mas é aqueles do irmão Simas, o mais velho. E aí ele gritava e chamava o Bruno. Quando o Bruno entrava, ele já entrava gritando com uma autoridade muito grande e ele saía apontando assim pro palco e ele falava: por que vocês cortam o cabelo? Por que vocês usam brincos? Por que vocês servem a esses senhores das vossas vaidades? Ele tornava a repetir: por que vocês cortam o cabelo? Por que vocês usam brincos? Por que vocês servem a esses senhores das vossas vaidades? E essa moça que tinha se destacado lá na frente, que eu tinha visto, ela começava a levantar e a gritar e a chorar desesperada, falando: ele está sendo usado, o Espírito Santo de Deus está usando ele. E aí toda a plateia ficava sem entender, e principalmente eu.
ficava sem entender. Eu falei, por que que uma pessoa que não é nem evangélica tá gritando desse jeito? Falando de doutrina, falando essas coisas, se nem evangélico ele é. E ele gritava muito e ele tinha muita autoridade. E eu acordei. E aí aquele sonho ficou na minha cabeça, porque apesar de ser um sonho tão simples, foi a confirmação que eu estava pedindo de Deus, porque eu pedi para Deus que se realmente as coisas que o pastor Júlio falava eram de Deus, então eu queria confirmação e eu tive esse sonho aí como confirmação do Senhor. O Senhor confirmando que realmente não pode fazer essas coisas, que realmente são coisas abomináveis aos olhos dele. E esse sonho me fez ficar pensando, eu tive certeza, eu falei, Senhor, meu Deus, porque quando você pede confirmação de Deus e você recebe, dá assim um impacto em você. Eu senti um impacto porque isso nunca tinha acontecido comigo, de eu ter orado e Deus me mostrado assim claramente, igual ele me mostrou. E então, irmão, desde aí eu nunca mais usei nada. E não parou por aí. Depois de mais ou menos uma semana, eu fui dormir novamente. Dessa vez eu tive um sonho. Dessa vez eu sonhei que eu estava como se me arrumei toda para ir no circo, em alguma apresentação do circo. E como sempre no meu sonho eu teimando, mas eu já tinha dito na minha cabeça que eu não ia mais fazer, que eu não ia mais usar. Mas eu acredito que o sonho é justamente para te alertar ainda mais, para fortalecer ainda mais a tua fé e para fazer com que você tenha certeza das coisas que você tá buscando. E eu sonhei que tava eu e minha irmã. E a minha irmã, ela não é evangélica. E então eu falava, vamos. Ela falava, você vai desse jeito? Eu tava simplesmente com vestido, sem nada, com cabelo amarrado. Falava, tu tá feia, por que tu não coloca alguma coisa? Aí eu trocava de roupa, eu colocava a calça comprida, eu colocava os brincos na orelha e eu me maquiava. E ela falava, agora sim. E a gente ia embora pro circo. E num corredor que eu estava, assim, antes de chegar num palco principal, eu ia beber água como se fosse um bebedouro. E nisso que eu ia beber água, eu vi o pastor Júlio sentado. E quando eu via ele, eu me envergonhava e eu abaixava a minha cabeça porque eu tava com vergonha dele me ver daquele jeito. Eu abaixava a cabeça, ele falava, ei. E eu abaixava a cabeça e virava de costa pra ele não perceber que era eu. Ele falava, por que você tá abaixando a cabeça? Eu já sei que você tá usando. Eu já sei que você tá usando maquiagem, que você tá com brinco, você tá igual uma mudana. Aí eu desconfiada ria pra ele e falava, tudo bem, pastor? E ele falava, ó, a maioria das pessoas começam igual você. Elas vêm até firme na fé, mas depois elas desistem. Depois elas abandonam, elas enfraquecem. E eu começava a chorar. E eu acordei. Acordei com mais uma certeza de que, por mais que doa, por mais que a gente sofra, a gente não pode abandonar, a gente não pode desistir no meio do caminho, porque o céu, ele é ganho por esforço. Não adianta você servir a Deus de qualquer jeito e você desistir de caminhar. A gente tem que ser firme até o fim. E desde aí eu comecei a falar pro meu esposo as coisas, mas existem coisas que ele acha assim que é exagero, mas eu tô orando por ele. Eu acredito que Deus ele vai despertar meu esposo assim como ele me despertou. Sabe como que é? Eu usava tudo, irmãos. Eu usava brinco, eu usava maquiagem, roupas coladas. E simplesmente quando uma pessoa muda de uma hora para outra, as pessoas percebem. Inclusive veio uma amiga minha da igreja e perguntou o que estava acontecendo comigo, por que eu não estava usando maquiagem, se eu estava com alergia. E eu simplesmente falei para ela que eu não estava usando porque Deus não se agradava. E ela simplesmente se calou e foi embora. Ela não quis nem saber por quê, irmãos. Porque se fosse alguém que realmente quisesse saber a verdade, ela pelo menos ia questionar. Falar, me conta mais ou menos como que é isso, me explica. Mas as pessoas hoje em dia, elas não querem saber da verdade. Elas preferem ficar nas suas vaidades do que abandonar. E passaram-se mais uma semana. E eu comecei a ficar, eu confesso, com uma depressão muito grande dentro do meu coração. Porque as pessoas fazem com que você se sinta assim.
Quando você sente que você está sendo vista diferente, que as pessoas estão falando de você, dá uma tristeza tão grande no coração. Eu chorava todos os dias, eu me entristecia, eu me achava feia, inferior, porque todo mundo usando tudo, todo mundo maquiado, todo mundo com brinco lá na igreja e você ali sendo diferente, você ali sendo chacoteada muitas das vezes. As pessoas te chamam de religiosa, né? E elas acham que não tem nada a ver. Mas ainda assim, o propósito do meu coração continuava. E eu falando pra Deus que eu não queria voltar a praticar as coisas que eu praticava. Irmão, faz somente 4 meses. Mas eu não quero nunca mais voltar a praticar as coisas que eu praticava. E há mais ou menos 3 semanas atrás, 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, eu tive novamente um outro sonho. Dessa vez o sonho foi mais forte. Eu sonhava que eu me arrumava toda e ia pro programa do Faustão. E nisso que eu ia pro programa do Faustão, tá? Me maquiava, colocava brinco em mim. Desculpa, irmão, programa do Silvio Santos. E aí eu chegava no programa do Silvio Santos, eu via ele jogando dinheiro lá. E aí de repente eu já me via dentro de uma casa de madeira. Dentro dessa casa de madeira, eu me via em pé e eu via 2 pessoas sentadas. Uma era tipo como se fosse uma baiana, ela usava aquelas coisas na cabeça, um vestido rodado branco. E eu vi um rapazinho magrinho e ele era muito afeminado. E aí veio na minha consciência de que ele era um homossexual e aquela mulher era uma macumbeira. E eles brincavam com uma carta que ela tinha nas mãos. Eles jogavam cartas, baralhos, eu não me recordo muito bem. E quando eles estavam jogando baralho, eu me sentava perto deles. Aí ficava nós 3 ali. E a gente ria muito, e eu me sentia muito bem, e eram ótimas companhias. Eu pensava, que pessoas agradáveis, que pessoas legais. E ela falava alguma coisa, que eu não me recordo o que era, eu só sei que eu falava, tá amarrado. E quando eu falava, tá amarrado, essa mulher olhava pra mim com um olho muito grande, um olho de ódio. E ela falava, quer dizer que você é crente? Nisso, irmã, como eu disse, eu tava toda maquiada. E eu tava com brincos na orelha, porque até então eu tinha ido pro programa do Silvio Santos. E até então já me vi nessa casa. Aí eu falava assim, eu sou crente. Aí ela levantava e eu também levantava. E ela falava assim pra mim, então você vai morrer. Eu vou fazer uma macumba aqui e eu vou te matar. Aí eu levantava minha mãe e falava, tá repreendido em nome de Jesus. E nisso que eu falava, tá repreendido, ela falou, você é crente mesmo, né, que até repreende, vem cá, então que eu vou te mostrar Jesus. Jesus tá ali no quintal, ó. E nessa casa, era uma casa de madeira, e tinha um grande quintal na frente, e ela disse que nesse quintal Jesus estava ali. E eu começava a ficar assustada, e vinha na minha cabeça, não é Jesus. E daí eu falava pra ela, não é Jesus, o que você vai me mostrar não é Jesus. Jesus não precisa tá se mostrando, fazendo milagres para dizer que é Jesus. Ela falava, não, é Jesus sim, vem cá que eu vou te mostrar. Ele tá aí no quintal. E ela pegava pelo meu braço, começava a me puxar para eu ver Jesus. E eu pegava, irmão, vinha na minha cabeça que não era Jesus. E se não era Jesus, já vinha automaticamente na minha cabeça, eu vou ter que expulsar algum demônio. E eu começava a tirar o brinco da minha orelha. E ela me puxando, eu tirando o brinco, falando, não é Jesus, não é Jesus. Eu pegava um lencinho do meu bolso, começava a tirar a maquiagem do meu rosto. Nisso ela me puxando e eu falando, não é Jesus, não é Jesus. Eu conseguia tirar a minha maquiagem e tirar os meus brincos. Nisso eu já não via mais ela e não via o homossexual. Eu só via Jesus, entre aspas, né, no quintal. E quando eu olhei pro quintal, eu via um homem muito, irmão, um homem tão bonito que eu nunca vi em toda a minha vida. Eu tento encontrar alguém para tentar comparar, mas eu não consigo, porque era um rosto diferente, era uma beleza única. Eu não consigo comparar ninguém, mas era um homem muito bonito. E ele passeava no meio do fogo, ele dançava no meio do fogo, ele estava com umas vestes brancas, longas. Ele tinha um cabelo claro, mais ou menos,
na altura do queixo dele, assim, bem lisinho. Ele tinha os olhos claros, tinha a pele clara, o nariz afilado, e ele tinha um sorriso muito bonito. E ele estava dançando no meio do fogo. Aí eu falava, mas que fogo é esse? Isso é um fogo falso, eu nem sinto a quentura desse fogo. Era como se fosse um fogo, mas um fogo artificial. Era um fogo de mentira. E aí ele dançava no meio daquele fogo, ele me chamava. Aí eu gritava, quem é você? E ele ria. Quando ele ria, o sorriso dele brilhou, mas um brilho tão bonito, um sorriso perfeito, perfeito. O sorriso dele era tão branco que chegava a reluzir a luz. E eu gritava de novo, quem é você? E ele ria só pra mim, ele não falava nada. Ele continuava a dançar e me chamar. Dançando, me chamando. E daí, quando eu via isso, eu falava, ei, você diz que é Jesus, mas você não é Jesus, porque Jesus não precisa se mostrar, não precisa mostrar fazendo milagre para dizer que ele é Deus. Quando eu falava isso, irmão, eu confesso que eu falava com um pouquinho de receio, porque eu tinha medo de eu estar falando contra Jesus, porque o homem era tão bonito que eu estava com medo no meu sonho de estar blasfemando contra Jesus. Mas dentro de mim falava que não era Jesus, mas eu tinha um pouco de receio, de medo. Então quando eu gritava e falava isso, ele se transformava, essa chama de fogo que estava ao redor dele se transformava em um bicho, tipo como se fosse em formato de um bicho mesmo, assim, no fogo. E daí ficava um bicho do lado, ele no meio, e automaticamente aparecia à direita dele uma moça. Essa moça era muito bonita, muito delicada. Era uma moça com a pele branca, o cabelo dela era super lisinho, não tinha nenhum frizz no cabelo, era totalmente perfeito, pretinho, na altura dos ombros dela. E ela tava com uma maquiagem super leve, e vinham os três pra cima de mim. E eu começava a repreender, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. E eles continuavam vindo, aí eu gritava, tá repreendido em nome de Jesus. E eles continuavam vindo. Eu gritava pela terceira vez, está repreendido em nome de Jesus. E sumia o fogo e esse homem, que dizia-se ser Jesus. E a moça continuava a vir. Mas ela vinha com uma raiva tão grande, ela vinha furiosa pra cima de mim. E eu repreendia e o medo tomando conta de mim, porque eu tava com muito medo dessa mulher, muito medo mesmo. E ela veio vindo eu repreendendo, tá repreendida em nome de Jesus. Ela chegava tão perto que a minha mão esquerda encostava no peito dela. E eu empurrava ela para trás, gritando, tá repreendida em nome de Jesus. E daí ela parecia bonita, mas quando ela abriu a boca dela, a voz dela era horrível, era a voz de fúria. E ela começou a perguntar de mim, por que você tirou as coisas que você estava usando? Por que você tirou as coisas que você estava usando? E eu gritava, falava assim, porque o meu Deus não quer que eu ande desse jeito. Aí ela perguntava de novo, mas por que você tirou as coisas que você estava usando? E eu tornava a repetir, porque Jesus não quer que os seus filhos andem desse jeito. E ela gritava, por que você tirou? E eu repreendia, tá repreendido em nome de Jesus. E a mulher sumia e eu acordei. E pra mim esse sonho foi um dos mais fortes que eu já tive. Ele poderia muito bem, essa mulher poderia estar vindo muito bem, exageradamente, com a maquiagem forte, com o cabelo escandaloso, com um brinco enorme, mas ela veio super delicada. Sabe por que ela veio assim? Porque era assim que eu andava. Eu andava dessa forma e achava que não tinha nada a ver. Eu andava com a maquiagem básica, achava que não tinha nada a ver. E esse sonho foi pra tirar qualquer incerteza de dentro do meu coração. Esse sonho veio simplesmente pra falar que é básico, é pouco, mas é pecado. O Senhor te quer perfeito, irmão. O Senhor te quer sem nenhuma mancha. Não adianta falar que vai colocar só um pouquinho aqui, porque o pouquinho é errado do mesmo jeito. Qual a diferença de um batom claro para um batom escuro? Não é batom do mesmo jeito? Então, esse sonho me fez entender. De todos esses sonhos que eu tive, para mim esse foi o mais forte.
Porque para mim ele significa que quantas igrejas aí não estão dizendo que estão servindo a Jesus, são Jesus que não é nosso Jesus, porque o nosso Jesus ele é verdadeiro. Aonde ele está, a santidade de verdade. Então, irmã, se você não tem força, peça para Deus te dar força. Se você não acredita que essas coisas fazem mal, que fazem você perder a sua salvação, ore a Deus, peça para Deus, porque Ele vai te mostrar. Porque eu também não acreditava. E desde aí, irmão, eu tô buscando cada vez mais e mais intimidade com Deus. Eu não quero retornar, eu não quero voltar às práticas antigas. Eu tenho muito que mudar, muito que melhorar. Faz apenas 4 meses que eu fui liberta de verdade. E quanto mais eu busco a Deus, mais eu olho para minha vida, mais eu percebo que eu tenho a necessidade de mudar. Busque a Deus porque Ele vai te mostrar. O nosso Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra de Deus diz que aquele que busca encontra e aquele que bate a porta se abre. Então Deus não vai ser injusto de ver você orando, de ver você buscando e não te mostrar as coisas. Hoje em dia, muitas pessoas estão indo para o inferno porque não querem mais buscar, não querem mais orar, não querem mais jejuar, não querem mais entrar na presença de Deus. E sem jejum e oração, tem revelação. O Senhor, Ele quer te mostrar as coisas, mas você precisa buscar verdadeiramente a Ele. Quando eu entrei na presença do Senhor, eu usava tudo. Mas eu quis ser liberta daquilo. Eu entreguei o meu coração verdadeiro para Deus. Foi por isso que Ele me mostrou. Foi por isso que Ele me revelou. Porque eu falei para Deus que ainda que doesse, eu queria saber a verdade. Então, irmão, que isso sirva de alerta a vocês. Vamos deixar a vaidade de lado. No céu não entra pecado. No céu não entra vaidade, né? Que comunhão tem entre Deus e as trevas? Não há comunhão nenhuma. O Espírito Santo de Deus, ele é perfeito, ele é santo. Se ele é perfeito e ele é santo, como ele pode habitar e morar num templo sujo? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus é santo e perfeito, a casa onde ele mora tem que ser também. Ou por acaso um ser santo vai morar em uma casa suja? Não existe isso, igreja. Se o mundo já usa, os filhos de Deus não podem usar.